Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Ricardo Catalã. A gente começa as perguntas do Paulo Cachado, da Rádio Clube. Catalã, Catalã, eu faço uma pergunta para você. Você já tinha passado por uma situação dessa de um time, se o time ganhar em campo e o torcedor reclamar, eu quero que você me explique por que isto aconteceu do Remo ganhar em campo e o torcedor criticar. É difícil de te explicar porque, como eu não sou o torcedor, eu não tenho como reproduzir o sentimento que ele sente. Obviamente que eu sei que o torcedor quer vencer sempre, eu sei que nos últimos anos o torcedor ficou muito magoado com muitas coisas que aconteceram, mas esse grupo não tem culpa, né, disso. Eu tampouco tenho culpa disso, pelo contrário, meu aproveitamento no clube é um aproveitamento muito bom. São mais de 24 jogadores contratados, é um time em reconstrução. Você observa todos os estaduais nos países, no nosso país aí, os estaduais, os times grandes, que nós também somos um, sofrendo pra caramba para conseguir vencer partidas. Infelizmente, o futebol para as equipes menores é deficitário, então todas as equipes que vêm jogar contra a gente vêm dando a vida, porque querem mostrar o seu valor para ter uma oportunidade de conseguir um espaço ao longo do ano num clube como o nosso, que tem calendário. Mas eu continuo vendo coisas muito mais positivas do que negativas, e aí sobre a questão de o torcedor ficar chateado, ou reclamar, ou ficar insatisfeito, é um processo, faz parte. O que a gente tem que fazer enquanto tiver em mim, tá ótimo. Melhor que seja em mim do que nos jogadores, eu prefiro que seja assim, que fique canalizado em mim essa energia e que os jogadores estejam liberados para poder fazer aquilo que eles precisam, que é continuar se desenvolvendo, jogar com coragem. Acho que depois do último jogo aqui, assim, hoje ia ser um jogo difícil, né, pelo ambiente, e eles deram uma resposta boa. Obviamente que vai ter coisa para corrigir, mas vai ter coisa para corrigir agora e vai ter coisa para corrigir em março, em maio, em julho, porque é assim, sempre tem coisa para melhorar. Acho que a gente fez um jogo já mais equilibrado, a gente ganhou muitos duelos, a gente conseguiu colocar pé, a gente fez um jogo, soube ler onde estavam os espaços, nossos primeiros 2 gols saem de bolas longas nas costas da defesa do adversário, então cada semana que você tem alguns dias para trabalhar, você vai colocando coisas novas. E se não me equivoco, nós somos o melhor ataque do campeonato. Então isso demonstra o DNA do clube, né? O clube vai jogar para frente, vai procurar o gol sempre. Quanto mais equilibrado for, melhor. Ou seja, quanto mais gols fizer e menos tomar, melhor. Às vezes vai acontecer de tomar. O que me deixa satisfeito é que tanto no último jogo como hoje o clube e os jogadores demonstraram uma força de se recuperar dentro do jogo. Não é fácil sair perdendo e virar o jogo e fazer o gol e buscar o resultado, não é fácil. E eles entregaram isso. De novo, a gente tem que... Sempre acreditei nisso, né, Cacheado? Assim, quem tem que fazer barulho é o trabalho. E a gente tem que trabalhar com humildade, disciplina, respeito, como a gente sempre vem fazendo. Eu te asseguro que ninguém trabalha mais do que eu aqui dentro. Ninguém, absolutamente ninguém. E hoje acho que foi uma demonstração de caráter dos jogadores, né? De experimentar aquilo que a gente sabe que há 3 dias atrás você é vilão, hoje você é herói. Então você pega o Ítalo, foi criticado, mas hoje fez um gol, deu uma assistência. Aí você pega o Marcelo, porque ele falhou no 3º gol, mas ele fez uma defesa hoje incrível, saiu em várias bolas em cima, né? Então, e talvez, Cacheado, a resposta de hoje teria sido diferente do torcedor se a arbitragem não tivesse interferido no último jogo, porque nós tivemos um gol de mão, né? O gol deles foi feito com a mão, depois um gol nosso mal anulado, né? Então isso aí influenciou diretamente no resultado. Talvez nós viéssemos hoje aqui com 15 pontos, todo mundo batendo palma.
Assim, ó, eu prefiro o desconforto, já falei isso pra vocês, o desconforto faz crescer, o desconforto ele te deixa alerta, ele não te deixa acomodar. Ano passado, nessa época do ano, tava todo mundo soltando fogos, os jogadores eram os melhores do mundo, o treinador era o melhor do mundo, o presidente era o melhor do mundo, o diretor era o melhor do mundo, a bola era a melhor do mundo. E aí eu cheguei aqui para salvar o time e consegui fazer isso, né? E a situação estava desesperadora. Então eu prefiro que o desconforto venha agora, que ninguém ache que a gente vai estar nadando de braçada, que os jogadores estejam alerta, que eu esteja alerta, que todo mundo esteja alerta, para que a gente não deixe as coisas acontecerem como aconteceram no ano passado, que a gente se iludiu e por em algum momento do caminho se perdeu. Então que a gente trabalhe em cima da dificuldade, a dificuldade te mantém alerta, ela te obriga a estar ali o tempo todo atento, e eu prefiro que seja assim. Catalá, terça-feira tem Copa do Brasil. Copa do Brasil, Remo jogando fora, Remo tendo vantagem. Você acha que é mesmo diapasão do Campeonato Paraense? O que você pensa com relação a esse primeiro jogo que o Remo tem vantagem? Então, assim, a vantagem para mim ela é bem subjetiva, né? Você tem, tudo bem, você tem a vantagem de ir lá e jogar pelo empate, mas você vai jogar num campo que você não conhece. Nós não temos nem definição ainda do horário, né? Porque o jogo está marcado para as 20 horas, mas me parece que no estádio antecipou, né? Isso. Até a hora do jogo a gente ainda não tinha essa... Isso. Então é isso, já vai ter uma alteração de horário, você vai jogar às 16h30 num ambiente provavelmente quente. Assim, eu não vejo vantagem, acho que a gente vai lá para fazer um jogo e nem gosto de jogar defendendo vantagem, acho que a gente tem que jogar para vencer, jogar para ganhar, porque essa é a exigência nossa com nós mesmos e é a exigência do nosso torcedor, então a gente vai jogar para vencer. Obviamente que se no final do jogo a gente precisar administrar algum resultado ou alguma situação como hoje nós fizemos, que a gente percebeu que a melhor forma de chegar no quarto gol era usando o contra-ataque, a gente desceu estrategicamente a linha e deixou o adversário bater no nosso bloco e oferecer campo para nós, e nós tivemos a possibilidade de fazer o quarto pelo menos umas 3 vezes, faltou um pouquinho de capricho, de calma. Então aí se estrategicamente a gente precisar, a gente vai fazer. É uma equipe que ainda não competiu no seu estadual, porque o estadual, se eu não me engano, iniciaria agora, e aí acho que foi atrasado por algum problema jurídico, burocrático de uma das equipes, então eles só vão estrear depois do jogo. Tudo isso dificulta você oferecer informação para o jogador de qualidade. Olha, a equipe deles joga assim, se comporta dessa forma, o melhor caminho para vencer o jogo é por aqui. Então tem esses dificultadores, mas a gente precisa ir lá, passar por cima dessas adversidades, tentar fazer um grande jogo, competir pra caramba, como a gente fez hoje, ganhar duelo, botar pé, primeira e segunda, e trazer a vitória, que é importantíssimo. Catalá, boa noite. Rodolfo, das rádios do Grupo Liberal. O Remo já iniciou a partida com o Renato, né? Já iniciou 2 com o Daniel, agora com o Henrique Vigia. Esse é o ponto que ainda não teve esse acerto do Catalá, essa escolha do número 5? Assim, eu não sei se é um acerto meu, né? Porque, na verdade, quem tem que acertar é o jogador. Eu estou dando a oportunidade, aquele que agarrar vai ser aquele que vai ter a sequência, né? Acho que o Renato entrega algumas coisas e não entrega outras. Acho que o Daniel entrega algumas coisas e não entrega outras. E o Henrique também entrega algumas coisas e não entrega outras. E aí o nosso desafio é conseguir equilibrar aquilo que a equipe precisa. O que a gente entendeu, fazendo um balanço desses primeiros 4 jogos, é que a gente produz muito ofensivamente, que a gente realmente tem conseguido criar boas oportunidades, mas que defensivamente estava faltando um pouquinho de pé, estava faltando um pouquinho dessa capacidade de ganhar duelo, e o Henrique é um cara muito competente nisso, então a gente entendeu que usar ele hoje nos daria essa condição. Eu acho que ele fez um bom jogo, obviamente no finalzinho ele cansou um pouco, falta um pouquinho de bagagem para ele, de experiência, porque ele tem poucos jogos na carreira.
de às vezes não precisar sair para dar bote em todos os lugares do campo, de jogar um pouquinho mais posicionado, mas esse é nosso papel, de ir ajudando ele. Acho que ele trouxe ali um ponto de equilíbrio para nós. Vamos continuar observando os três, e quando a gente entender que precisa jogar o Henrique, vai jogar o Henrique. Quando entender que é o Daniel. Quando entender que é o Renato, e quando entender que não é nenhum dos três e jogar sem um primeiro e com 2-8 porque a situação precisa, nós vamos fazer. Essa questão que a gente observa da parte defensiva do Clube do Remo, que é um foco, sempre é um foco, a gente observou isso quando você chegou ano passado, é muito pela questão das características dos outros homens que compõem o setor de meio campo do Clube do Remo. O Camilo é um meia armador. O Pavani, ele é um segundo homem que também tem essa qualidade de ser o número 10. Ele fez essa função ano passado na Chapecoense. O Catalá, ele está batendo a cabeça para organizar, porque o time, a gente vê que ele cria. O Remo cria as oportunidades. Você veio aqui na derrota contra a Tuna e trouxe os números contra o Canaã, que naquela vez, na partida contra a Tuna, o Remo criou mais do que contra o Canaã. E hoje a gente observou o Remo criando, tendo as oportunidades, mas pela característica dos jogadores ainda tem essa dificuldade no setor defensivo? Eu acho que tem a ver com a característica dos jogadores, mas também tem a ver com o tempo do trabalho, né? Nós estamos, hoje é dia 14 de fevereiro, nós estamos aí praticamente um mês trabalhando com 20 e poucos jogadores novos, cada um vindo de um clube, cada um vindo de uma divisão, cada um vindo de um contexto. E outra, eu tenho que ter a coragem de ir fazendo as trocas e procurando uma formação ideal. Nós estamos à procura dessa formação. Daqui a pouco vai chegar uma hora que nós vamos encontrar esse time, e aí esse time vai jogar 5, 6, 7, 8 jogos em sequência e vai ganhar corpo. Mas enquanto a gente não conseguir encontrar esse time, a gente tem que ir testando. E aí, se eu fico ouvindo ruído externo, se eu não tenho convicção, se eu não faço como eu faço, que todas as decisões são divididas tanto para cima, como para baixo, como do lado, para que todo mundo esteja na mesma página do que nós estamos fazendo, a gente deixa quem tem que controlar o processo, quem não tem que controlar o processo, controlar. Né? Nós somos pagos para tomar as decisões que às vezes vão ser impopulares. Estamos tentando encontrar a equipe o mais rápido possível. Acho que a gente tem um corpo, uma espinha dorsal já mais ou menos delineada. E aí alguns jogadores, assim como o Pavani, podem oferecer uma versão defensiva melhor. Ninguém faz a quantidade de jogos que fez jogando de 8 na Chapecoense, na Série B, se não tiver essa capacidade, né? Então, eu tenho cobrado muito eles, todos eles, para que eles rapidamente ofereçam uma melhor versão, sobretudo do ponto de vista competitivo e defensivo. Vocês sabem bem que, sob o meu comando aqui ano passado, nós fomos a segunda melhor defesa do campeonato no período em que eu estive, só do Operário foi mais eficiente que a nossa. A gente gosta de uma equipe equilibrada, mas é isso, até achar esse ponto de equilíbrio é acerto e erro, porque não tem receita de bolo. Ninguém dá uma receita, essa aqui é a formação. Quando você vai contratando os jogadores, que foram muitos, e eu sempre disse como foi o processo aqui, que não foi um processo meu, não fui eu que escolhi os jogadores, quem escolheu os jogadores fui eu, foi o Papelim, foi o departamento de análise, foi a comissão técnica, foram os diretores. Então, nesse processo, muitos já trabalharam conosco, mas alguns não, nós estamos conhecendo os jogadores. Alguns jogadores já jogaram em camisas pesadas e em algum momento não estão dando rendimento. E a gente precisa ir procurando solução. Então, assim, nós temos que continuar procurando. Os jogadores precisam entender que eles têm que dar a resposta. Eles estão, na minha opinião, tem muito mais coisa positiva do que coisa a ajustar. E eu entendo que nós estamos numa direção bacana. Obviamente que o resultado ele mascara muitas coisas, tanto positivo como negativo. E aí acho que eu, como líder técnico, vocês como avaliadores de trabalho, precisamos ter lucidez para avaliar o que é trabalho e o que é resultado. Porque às vezes o resultado, como por exemplo aconteceu na última partida, ele é influenciado por questões que são alheias ao nosso controle.
Aquilo que nós controlamos, por exemplo, minha visão, o que nós controlamos, nossa atitude para ganhar duelo, não foi boa no último jogo. Então nós batemos nessa tecla, trouxemos um ou outro elemento ofensivo a mais, como eu mencionei, nós trabalhamos bastante bola em profundidade, fizemos 2 gols assim hoje, e fomos bem nos duelos. Nós temos os números ali, nós vencemos quase o dobro de duelos em relação ao adversário. Então indica que a resposta em relação ao último jogo foi positiva. É que às vezes não tem paciência, né? Eu entendo, futebol, se tem uma coisa que é artigo de luxo no futebol brasileiro é tempo, mas tem coisa que só o tempo vai assentar e vai trazer. Boa noite, Ricardo Catalá, Bruno Amâncio da TV Liberal. Você acabou de citar sobre a questão das bolas de profundidade, e aí é importante destacar um jogador que talvez muitos não tenham notado, que partiu do pé dele os 2 gols do Remo, que foi o Lígia. Primeiro o lançamento para o Marco Antônio e depois o lançamento para o Camilo. E não foram essas 2 únicas bolas que ele tentou lançamento. Teve outra no segundo tempo que ele também lança para o Natan. Enfim, uma jogada bem trabalhada, e que pode ser esse diferencial em um jogo em que o time não consegue entrar tocando. Qual é a avaliação que você faz desse tipo de jogada hoje? Com certeza será positiva, mas como é que você vê isso para um futuro do Remo, buscar essas alternativas e os aspectos negativos que você viu na partida que dá para melhorar? Eu acho que assim, aspecto que a gente tem a melhorar, em alguns momentos a gente se desconecta do jogo, a gente cometeu alguns erros bobos, e esses erros bobos aproximam o adversário de ter uma chance, né? A gente deu alguns vacilos. O gol de bola parada, essa é uma situação, a gente treinou pra caramba isso aí nesses últimos dias, né? Então é uma coisa pra gente continuar atacando, evoluindo e melhorando. A gente treinou também bastante essas bolas em profundidade, mas mais do que só hoje, partindo de pés diferentes, no último jogo, nós produzimos jogadas ofensivas atacando o espaço mais de 10 vezes. Isso é bastante coisa. E aí isso também torna a gente, em muitos momentos, quando essa jogada não termina, quando você não termina a jogada e o adversário recupera, você tem um meia que atacou o espaço, você tem um beirada que atacou o espaço, você fica mais vulnerável. Então, obviamente, tem o ônus e o bônus. Eu entendo que nós precisamos ter alternativas para atacar os adversários de formas diferentes, porque todo mundo estuda todo mundo hoje. O Liger foi muito competente nessas 2 bolas, mas em várias outras. No último jogo já saíram boas triangulações com ele construindo. A gente optou por dar essa sequência aí de jogos para ele, porque ele ainda precisa de um pouco mais de volume de rodagem para ele estar com tudo mais amarradinho, mais assentado. Como eu disse, tem jogadores que dão uma resposta mais rápido, outros que dão uma resposta mais lenta, alguns que precisam de um pouco mais de rodagem para oferecer essa resposta. Mas essa, assim, o que me deixa satisfeito é que foi algo treinado e bem executado no jogo. Ao mesmo tempo em que a bola parte do Liger, se não tiver um movimento na última linha, do ataque ao espaço, no tempo certo, para o cara não entrar impedido, no espaço certo para receber essa bola com qualidade e em condição de definir a jogada, a coisa não acontece. Então é um sincronismo. E aquilo que eu disse, um monte de cara vindo de lugares diferentes, até esses caras se conhecerem no olhar, de perceber que, puta, o cara levantou a perna, agora é hora de romper a última linha, de perceber que aquele cara está aberto, a bola é ali. Isso aí leva tempo, eles estão se conhecendo. Por isso que eu disse, a gente está tentando procurar um time ideal, daqui a pouco vai chegar uma hora que a melhor virtude do trabalho vai ser não atrapalhar, deixar eles à vontade. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ir cuidando das questões de lesão. Você vê, mesmo cuidando, o Jaderson, hoje nós tivemos que fazer 4 trocas por pedido, né? Isso condiciona pra caramba a partida, porque o nosso planejamento não era deixar o Camilo jogar o jogo todo, pensando em terça-feira, não era que o Ítalo jogasse. Eu queria que o Ribamar tivesse jogado hoje aí pelo menos 30 minutos, porque a gente quer continuar evoluindo com a carga física dele, porque é um jogador útil, com uma característica importante para um jogo como o de hoje, que é um jogo de retenção, de choque, de poder duelar.
Nosso estadual é um estadual com essa característica, mas eu tive que fazer uma troca na lateral esquerda por pedido, no Jaderson por pedido e nos dois beirada por pedido. E aí, infelizmente, você acaba tendo que condicionar o plano de jogo, porque a gente vai para o jogo com planejamento. Ó, a gente tende a fazer isso de trocas, e nunca está no seu planejamento fazer 2 trocas na linha de 4. Hoje nós tivemos que fazer 2 na linha de 4. Então, isso acaba condicionando um pouquinho. Até pedir desculpa em voltar nesse assunto, mas só para contextualizar essa próxima pergunta, derrota para o Remo, ou para a Tuna Luso, desculpa, torcida, em alguns momentos, vaiando os jogadores, vaiando a você também, mas uma vitória como essa, o Marco Antônio até disse que volta um pouco a moral da equipe por conta desses resultados que tiveram, dessas situações. Na sua análise, traz essa moral de volta para a sequência da temporada, vendo que tem um jogo muito difícil da Copa do Brasil, ou você acredita que o elenco está bem blindado dessas situações e com a cabeça bem centrada? Assim, eu acho que para o jogador é sempre muito importante vencer para que ele se sinta confiante, confortável. O jogador ele é muito parecido com o torcedor, assim, ele é muito movido ao resultado. Ele precisa do resultado para se sentir feliz, seguro, querido, protegido, arropado, abraçado. Então, o resultado tem muito peso para o atleta. Para mim tem peso porque eu trabalho pelo resultado, eu e todo esportista de alto rendimento, mas tem outras questões que eu quero observar. Por quê? Vão existir momentos que nós vamos vencer e não vamos ter jogado nada. E nesse dia o jogador vai estar feliz, satisfeito, porque o resultado protege ele. O torcedor vai estar feliz e satisfeito, porque o resultado é o que ele quer ver no final do dia, mas eu não vou estar, mesmo tendo vencido. Por quê? Porque a consistência no comportamento, naquilo que se faz, naquilo que se treina e que é reproduzido no jogo, é o que me dá segurança de que uma derrota como a Tuna, como o jogo contra a Tuna, com todos os elementos que tiveram, que não dá para deixar de falar, foi um acidente de percurso. Porque a gente é muito consistente ofensivamente, a gente está buscando um desenvolvimento defensivo, construindo um time do zero, porque é um time do zero, só olhar quantos jogadores ficaram, usando os jogadores da base, que essa era uma cobrança, né? Pô, não põe os meninos da base. Hoje nós começamos com 2 meninos da base e a gente tem utilizado, e eles foram bem os 2, e ninguém fala disso, eu não consigo entender. E vai ter dia que nós vamos chegar aqui tendo perdido e eu vou estar em paz, porque às vezes aquele dia foi o que aconteceu, uma bola, um erro que eu não controlo, e eu vou estar em paz. Por quê? Porque eu vou entender que naquele dia, pô, nós fizemos um jogo bom, nós fizemos um jogo seguro. Eu vou usar o exemplo do jogo contra o América de Natal aqui ano passado, que nós empatamos o jogo, estava todo mundo chateado e eu não estava chateado. Lógico que eu queria a vitória e o resultado, mas nós finalizamos 20 e poucas vezes naquele dia, o goleiro dos caras fez milagre, aquele dia era o dia que a bola nem ia entrar. E eu não posso deixar que o resultado me engane na avaliação, nem para o bem nem para o mal. Senão o que pode acontecer é eu como líder, quando a gente encadeia aí 3, 4, 5 vitórias, eu afrouxo, paro de cobrar os caras param de se cobrar e daqui a pouco a porrada, quando ela vem e você não consegue se recuperar. Então eu prefiro ter serenidade. Quando perder, não vai estar tudo uma porcaria, não vai estar tudo ruim, porque vai ter sempre coisa muito boa sendo construída. E quando a gente vencer, não vai estar tudo tão bem, porque vai ter coisa para melhorar. Porque a melhoria é um processo constante, ela é cíclica. Você melhora uma coisa, outra coisa descobre um pouquinho, aí você já tem que melhorar de novo. Aí o adversário que vem jogar te exige de coisas que talvez você não tinha sido exigido até 2, 3 jogos atrás. Aí você fala, pô, eu preciso melhorar isso e treinar mais isso. É um processo. E o jogo é aonde você tira as conclusões. Porque o treino, eu jamais vou conseguir reproduzir o jogo. Tem o torcedor, tem a luz, a gente praticamente não treina à noite, tem o tipo do gramado, tem o adversário que se programa, se projeta. O adversário, em relação aos últimos jogos, mudou 2 jogadores no início da partida hoje, e aí você se organiza para fazer de um jeito, aí você tem que rapidamente já, então pode ser que os caras venham assim, assim, assado. Então,
assim, tem muito mais coisa do que só o resultado para que eu avalie e tire as conclusões, e por isso que eu não posso ter o mesmo sentimento que o do torcedor. Eu tenho que ter um olhar isento, alheio, um olhar de serenidade, para que não deixe as coisas nem ir tão para um lado e nem ir para o outro, que a gente mantenha o caminho planejado. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.